Thriller. 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 Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre thrillers. Então, antes de mais nada, já vai se inscrevendo aí no canal e deixando o seu like. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Santa Adrenalina, da Cláudia Lemes, tá? E esse daqui é uma publicação da editora Lendário. A proposta do livro é justamente o que está na capa, um guia para quem quer escrever thrillers. Então, esses daqui vão ser passos que um autor pode seguir, né, como sugestão ou como uma base, para poder escrever um bom thriller. Mas para isso, antes de tudo, antes de mais nada, o que é um thriller? Tem uma ideia um pouco distorcida sobre o que é um thriller, no sentido de que a gente acha que todo romance policial é um thriller, mas na verdade não é. Porque o suspense, ele nada mais é que um ingrediente do thriller. Então a Cláudia Lemes, ela começa o livro dela já explicando o que é, né? O que é o thriller. Então ela vai dar uma rápida resumida e ela vai dar alguns exemplos do que é isso, né? Thriller, ele é aquela história que pode ser de qualquer gênero, ela pode ser de romance, pode ser de aventura, de terror. Ele é aquela história que ela é carregada de elementos que vão fazer o leitor não largar o livro. Então ela é uma história que ela não tem um pico que cai, sabe? Thriller não pode ter nenhuma parte que deixe o leitor entediado. Então é como se fosse uma montanha-russa de emoções, entendeu? E a pessoa que for ler, ela tem que sentir raiva, tem que sentir, sabe, ansiedade, ela tem que ficar com fôlego assim para saber o que vai acontecer e para querer terminar o livro. Então o thriller, gente, ele é aquele tipo de história que não te deixa largar o livro, entendeu? E você passa a madrugada lendo, querendo saber o que vai acontecer. Então até aí a gente já fica com aquela coisa, né? Mas como que eu posso escrever um livro, por exemplo, de, sei lá, mais de 300 páginas, que não vai fazer o leitor ficar com tédio, né? Thriller, ele tem que ter esse estímulo, né? Ele tem que ter muita surpresa, muita reviravolta, tem que ser uma história totalmente empolgante, né? E aí, no caso, pode ser de vários gêneros e vários graus. Então, o começo do livro a Cláudia já explica pra gente o que é o thriller e ela dá alguns exemplos. E ela cita também alguns filmes de vários gêneros diferentes e que todos eles são thrillers, como por exemplo, Código da Vinci, do Dan Brown, que vendeu mais de 80 milhões de exemplares e virou um filme, é um perfeito exemplo de thriller de conspiração. E aí ela fala ainda: thrillers de tribunal são muito queridos nos Estados Unidos. Alguns exemplos são A Firma, né, O Júri, A Jurada, Advogado e Cliente. E aí tem também um bom exemplo de thriller político, é O Fantasma, de Robert Harris, que eu já li esse livro, tem vídeo aqui no canal, é muito bom, incrível. Ela fala também dos thrillers de crime, que são abundantes no cinema e na literatura, e aí ela dá o exemplo dos Homens que Não Amavam as Mulheres, do Stieg Larsson, né, que é da trilogia Millennium, que eu ainda não li, mas os filmes são ótimos. Então assim, gente, ela vai dando vários exemplos, e aí você vai se familiarizando sobre o que é uma história desse tipo. Aí ainda nessa primeira parte do livro, ela vai falar um pouco sobre algumas estruturações que já existem para você escrever um bom thriller. Então ela vai falar sobre a jornada do herói, por exemplo, que é muito usada em videogames, estrutura clássica em 3 altos, a pirâmide de estrutura dramática, arco de 8 pontos da história, e aí no final ela dá a estrutura dela, né, que é uma estrutura que ela criou com inspiração e com base em todas essas outras, que é a estrutura de 10 pontos Cláudia Lemes para thrillers. Eu vou falar cada um dos pontos, mas eu não vou falar sobre o que é, tá? Pra você ficar curioso aí pra saber. Mas os 10 pontos são: o primeiro, Welcome to my world. O segundo, gatilho. Depois vem trama para aventura, a jornada, primeiro twist, escolha crítica, clímax falso, ponte escura mais o twist supremo, clímax real e por último a resolução. Então essa, gente, é uma base, né? É uma estrutura, na verdade, que a Cláudia Lemes criou pra você construir um bom thriller. Seja lá o gênero que você achar que vai ser a sua história, né? Deixando bem claro que ela tirou, né, tudo isso com a experiência dela, dos anos e anos que ela passou estudando, né, sobre esses assuntos, também tirando de base dessas outras estruturas que ela cita no começo do livro. E aí, gente, vem as partes mais legais do livro. A terceira parte do livro vai falar sobre os personagens, como criar um bom personagem, como que você deve apresentar o personagem para um público, né? Porque para um bom thriller você precisa se cativar pelo personagem, entendeu? Então você precisa criar uma certa empatia, principalmente pelo protagonista, porque é isso que vai te mover a querer saber o que vai acontecer com ele, porque quanto mais apegado você fica com o personagem principal da história, mais você fica curioso para saber o final do livro, porque você está apegado com aquele personagem. Então ela vai dar vários elementos para você criar essa empatia pelo personagem, né? Para você criar um personagem muito foda. Aí a parte 4 ela vai falar sobre a organização, os diálogos e a cronologia de um thriller. E aí a quinta parte vai falar muita coisa da hora. Vai falar sobre cliffhangers,
plot twists. O plot twist não é a trama em si, ela é uma reviravolta na trama, então ela explica isso muito bem também. E aí ela vai falar sobre Chekhov's Gun, eu acho que é assim que fala, Arranque Defumado, Antagonista Falso, Protagonista Falso e Ticking Clock. A sexta parte ela fala sobre Mostre e Não Conte. O que significa essa frase, gente? Não basta você contar uma cena, você tem que fazer o leitor visualizar aquela cena. Você tem que colocar o cara que está lendo dentro da história de forma que ele esqueça que está lendo um livro, de forma que ele esteja vivenciando aquilo tudo. Então ela vai dar vários e vários elementos e vários exemplos que você pode seguir para fazer o leitor visualizar a história e não ler a história. A sétima parte do livro vai falar sobre conflitos, lutas e armas. A oitava parte do livro vai falar sobre o clímax, que deve ter num thriller, num bom thriller, para fazer um puta de um clímax, né? Porque é a hora mais esperada do leitor, né? Então é uma parte muito importante. Na parte que vai concluir o livro, ela vai dar algumas dicas sobre dicas para você criar mais suspense numa certa cena, dicas para criar mais tensão. Ela vai falar também sobre erros que você não deve cometer num thriller. No final também, gente, ela dá uma nota que é muito importante, que ela deixa bem claro. Você tem que saber o que você vai escrever, você tem que saber qual é a sua história. Então, se a sua história não está se encaixando perfeitamente na estrutura dela, ou em qualquer uma das outras estruturas que ela dá aqui de exemplo, não siga ela totalmente à risca. Porque cabe ao autor analisar e definir, gente, se isso se aplica. O que eu posso mudar na história? Será que faz sentido eu mudar um pouco da história, né, de acordo com a estrutura para ficar mais interessante? Ou se eu mudar de acordo com a estrutura não vai ficar tão bom assim? Então vai muito do autor. Ela deixa claro que essa estrutura não é uma regra que tem que ser seguida. A história ela muda muito, gente. Então você tem que analisar bem o que fica mais interessante. O legal desse livro é que no final, deixa eu ver se vai aparecer aqui. No final tem essas lacunas em vazio, tá vendo? São lacunas livres para você escrever aqui no próprio livro. Pode montar a sua própria estrutura do que você estiver escrevendo aqui no próprio livro. Então eu achei muito legal, gente. Como vocês podem ver, ele é um livro fininho. Então ele é um livro que dá para você ler rápido, se você está precisando de soluções rápidas, né? Por exemplo, se você já começou a escrever sua história e está cheio de dúvidas, né, do que fazer, do que não fazer, como que eu posso criar mais tensão e tal. Lê o livro rapidinho, você lê, você já vai ter uma boa visão sobre esse assunto. E assim, gente, eu confesso que é um livro que me abriu muito os horizontes. Eu tô para escrever o meu próximo livro, ele é um thriller, então é um livro que vai me ajudar muito, assim, entendeu? Por mais que a gente tenha toda a nossa história formada já na cabeça e é só sentar e escrever, faz muito bem, gente, você estudar e profissionalizar um pouco, né, e enriquecer um pouco melhor o seu texto. Então a gente não pode cair nessa de que, eu não preciso ler, né, para poder escrever bem. Eu não preciso ler, eu não preciso aprender mais, eu não preciso assistir palestra, ver vídeos no YouTube, ler livros sobre escrita, né? Eu não preciso estudar para poder escrever um bom livro. Então isso é uma coisa que a gente pode ter, que às vezes é uma coisa muito errada e pode ser uma coisa até muito perigosa. Porque por mais que a nossa história esteja perfeitamente formada na nossa cabeça, a gente pode sim aprender coisas para melhorar ela ainda mais. Então, gente, esse daqui é um ótimo livro para quem quer escrever histórias empolgantes, tá? E assim, mesmo que o seu livro seja de romance, ou então seja um drama e tal, esse livro ele vai te dar elementos para deixar a história mais interessante. Né? Porque, como eu falei, o thriller ele é uma história que vai mexer muito com a sensação do leitor. Então aqui você vai aprender técnicas de como fazer isso, de como mexer com a pessoa que estiver lendo. Né? Então não importa qual for a sua história, né? o gênero que você estiver escrevendo, é um livro que vai te ajudar muito em qualquer livro que você for escrever. Então essa foi a dica, gente, uma super dica. Se eu fosse vocês, eu corri atrás desse livro porque é muito bom. O link para compra dele eu vou deixar aí embaixo, o site da Lendário Store. E assim, gente, tem uma coisa legal também, que a autora do livro, ela tem um canal no YouTube e ela fez alguns pequenos vídeos dando dicas de escrita. Então eu vou deixar esse canal lá embaixo, muito interessante, porque ali você pega pequenas dicas assim que dá pra você assistir em 1 minuto. Inclusive o nome do canal é Escrita Storytelling em 1 minuto. Então lá você vai ver algumas dicas, assistindo o canal dela você vai ter uma noção do que é o livro também. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, de deixar o seu like, se inscrever no canal. Aí no Mostrar Mais você também vai encontrar links para os meus livros, o Âmbar e o Pela Estrada Fora. Você tem físico em e-book, é só clicar aí. Então é isso, beijo, até a próxima.